Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje sexta-feira, dia 14/8/2020. Vamos que vamos, gente. Vamos lá que tem notícia boa, notícia maravilhosa, notícia ruim. Tem notícia de todo jeito aqui hoje. Ó, dólar caiu 1,5%. Incrível. Eu falo pra vocês que eu juro que eu não esperava que caísse tanto assim. Graças a Deus caiu. Ainda está acima de um patamar do que uma normalidade começou o mês, mas tá bom, pelo menos deu essa queda, né? Tira aquela pressão de que, será que vai atingir agora quanto que vai para agora? Ai, meu Deus do céu, para onde que vai, como que vai, como é que vai? Tá lá, 5,36, graças a Deus, e Deus abençoe que baixe para uns 5,20 e pouco, hoje, com a graça e bênção divina. Vamos ver as bolsas de valores? Opa! Então, surtiu efeito, olha lá. Ontem caiu a bolsa de Bovespa, 1,6%, foi para 100.460 pontos. Não chegou a baixar para 99 mil, não chegou a baixar de 100 mil. Isso é um sinal interessante, mas o tanto que caiu não subiu, simplesmente foi caindo e foi dando os efeitos aí. Então, e hoje as bolsas internacionais com tendência de queda. Hoje, pelo menos, as europeias estão caindo bem, 1,1%, a DAX está 12.800, pode influenciar a brasileira de novo, e aí nós vamos tentar descobrir por que está acontecendo essas quedas e tudo mais, né? Para nós tirar um pouco das desculpas que o povo passa, então nós vamos tentando ver o que tem de notícia aqui. E tem algumas coisas interessantes aqui que pode agravar bem a bolsa. Vamos lá, uma delas aqui, notícia, Infomoney. Bolsonaro admite discussão sobre furar o teto no governo. Qual o problema? Entre aspas, existe um problemão, meu filho, não é para furar não. Nesse caso, olha, eu que não gosto do Paulo Guedes, nesse caso eu estou do lado do Paulo Guedes, meu filho. O Paulo Guedes sabe qual que é o problema que dá se fura os gastos lá do funcionalismo, né? O teto, né? Ou seja, gastar mais com salários, só salário para funcionalismo público, explode isso daí. Isso daí não é nada bom não. E ele parece que ele falou isso aí do lado do Paulo Guedes. Vai vendo, o casamento tá ruindo, isso daqui não é nada bom não, hein, presidente? Eu sei que o pessoal do Congresso tá fazendo pressão, mas abaixar as carças assim não pode não, hein? Isso aqui, olha, eu evitaria no máximo fazer isso daqui. Âncora fiscal tem sido foco de uma disputa entre duas alas do governo federal. A declaração ocorreu um dia após o presidente dizer respeitar a regra. Um dia após de respeitar o teto de gastos e falar em responsabilidade fiscal, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta quinta-feira, dia 13, que o governo federal discute a ideia de driblar a âncora fiscal. A declaração dada em live semanal ocorre em meio a uma disputa interna no Poder Executivo em torno dos recursos orçamentários e do comando da agenda pós-pandemia. A ideia de furar o teto existe, o pessoal debate. Qual o problema? Tudo bem, aí nesse caso tudo bem, nesse contexto do texto, tudo bem. A ideia de furar o teto existe, a ideia, não o fato. O pessoal debate, discute, conversa. Qual é o problema? Realmente não tem problema nenhum. Perfeito. Então a fala aí tudo bem, mas o contexto que o jornal joga, você já fala que o negócio está pegando fogo. Tá vendo como é que é o negócio? O jornal é bicho feio, rapaz. Olha aí. Na pandemia temos a PEC, Propósito de Emenda à Constituição de Guerra, declarou Bolsonaro, referindo-se à emenda que permitiu a criação de uma espécie de orçamento paralelo à lei ou às regras fiscais vigentes, com recursos a serem usados no enfrentamento ao novo coronavírus. O teto de gastos tem sido foco de uma disputa entre duas alas do governo federal. Uma fiscalista comandada pelo ministro Paulo Guedes e a outra defende um incremento em investimentos públicos para a retomada da economia, formada pelos ministros Rogério Marinho, Desenvolvimento Regional, e Tarcísio Gomes de Freitas, Infraestrutura, e membros da área militar. Pois é, eu acho que os dois estão certos. Eu acho que tem que ter gasto público para retomada de crescimento
e também incentivar a iniciativa privada. Tem que ser os dois. Se ficar só de um lado, gente, esquece que não funciona. Tudo de um lado só não presta. O caminho do meio, o caminho búdico é o caminho que resolve. Então, se eu falar que não pode gastar nada, o Paulo Guedes está certo e o Tarcísio, que faz um excelente trabalho, está errado, e os militares também estão errados. E se eu falar que o Tarcísio está 100% correto, mesmo do militar, então o Paulo Guedes está errado. Você está entendendo como é que é o negócio? Não pode ser assim não, hein, gente? Ferro e fogo, não. Eu vou falar mais aí, porque o negócio que eu tô falando, que o pau tá torando, aqui no jornal você não vê. Mas é porque tem uma ala liberalista que já tá levantando as asinhas, tá ficando tudo nervoso já, hein? Ai. Vamos lá. Me perguntaram, presidente, na pandemia nós temos a PEC da guerra, nós já faturamos o teto em mais ou menos 700 bilhões, dá para furar mais 20 bilhões? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Mas entendemos que a água, por exemplo, é para essa mesma finalidade, contou o presidente, entre aspas. Então a gente pergunta, e daí? Já gastamos 700 bilhões, vamos gastar mais 20 bilhões ou não? Daí o Paulo Guedes fala, está sinalizando para a economia, para o mercado, que está furando o teto, que está dando um jeitinho. Aí o outro lá na ponta do outro poder já começa a falar, não vou aceitar jeitinho. Em vez de ligar, telefonar, conversar, ver o que está acontecendo. Continuou, ou seja, está tendo conflito lá dentro. A fala que vem em resposta ao comentário do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que 2 dias atrás havia dito que não aceitaria jeitinho para furar a regra fiscal. O teto de gastos havia sido defendido pelo próprio presidente por Maia, pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conforme noticiou, e aí continua. Então, aonde que eu quero chegar? É o seguinte, foi liberado o furo do teto, certo? Gasto público a mais. Mas isso não significa que essa liberação do fundo a mais é algo que se deva fazer sem endosso do Congresso. Se fizer, vai arrumar problema com o Congresso. E se não fizer, arruma problema de não trabalho, que não tem dinheiro para trabalhar. Então tem gente que está lá querendo trabalhar, que é o Tarcísio. Pro Tarcísio, eu vou falar um negócio pra você, tinha que acabar com o ministério e falar assim, manda tudo dinheiro pra ele. Aquele homem faz obra, gente. Esse homem trabalha, meu Deus do céu. Um homem desse que trabalha desse jeito tinha que inundar ele de dinheiro. Olha, só pela misericórdia, viu? Coloca lá a construção de ponte como centro educativa. Fala assim, eu vou ensinar os engenheiros civis do Brasil como se constrói ponte. Pega e constrói as pontes e leva tudo quanto que é engenheiro de Universidade Federal, porque para você falar, eu tô tirando fazendo com uma coisa que vai. Vamos lá, mais uma situação aqui para a gente ver como é que pode estar afetando as bolsas e tudo mais. Esse aqui tá no BBC Brasil. Se Bolsonaro acha que vai tirar o lado liberal e continuar com o mesmo apoio, está enganado, diz presidente do Instituto Mises. Diante do que o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou como uma debandada de seus auxiliares que pediram demissão no ministério, o presidente do Instituto Mises, Hélio Beltrão, diz que se o governo romper com o liberalismo, vai perder o apoio do empresariado, que foi um dos pilares da sua eleição. Se ele achar que vai tirar o lado liberal e continuar com o mesmo apoio que tinha antes, ele está enganado. Isso aqui é um tapa na cara do peão, hein, gente? Isso aqui não é brincadeira não, hein? Olha, porque ó, isso aqui já é um tom já de... Porque saiu aqueles dois, que era super liberal, e aí sai não sei o quê. Beltrão é um dos principais defensores do que classifica como ultraliberalismo econômico no Brasil. É presidente do Instituto Mises Brasil, nomeado em homenagem a um economista liberal austríaco
von Mises, ele tem uma relação próxima com Guedes, fundou com ele o Instituto Millennium. E com alguns dos seus auxiliares que saíram, como Salim Matar, agora ex-secretário especial de desestatização, e Paulo Webel. Os caras estavam tudo junto. É tudo amiguinho, rapaz. Usa tudo a mesma cueca, olha lá. Ex-responsável pela Secretaria Especial da Desburocratização. A saída dessa semana de Matar e Webel agravou a crise e perda de funcionários insatisfeitos no Ministério. Então puxou a cordinha, puxou tudo, e saiu os dois juntos. E o Guedes era sócio deles, e agora ele está contra o Guedes, falando que, olha, se perdeu o ultraliberalismo, como é que é? Então o liberalismo acabou. Mas acabou por quê? Porque o pessoal era ultraliberalismo. Liberalismo é bom, gente, comedidamente, não radicalmente. Capitalismo é bom, comedidamente, não radicalmente. Socialismo é bom, moderadamente, não radicalmente. Tudo tem o seu lado bom. Tudo tem o seu lado bom. O capitalismo tem o lado bom? Tem. Tem o lado perverso? Tem. O socialismo tem o lado bom? Tem. Tem o lado ruim? Tem. Economicamente. O liberalismo tem o seu lado bom? Tem. Tem o seu lado ruim? Tem. Então, não pode pegar uma bandeira e falar assim, eu sou liberalista, eu defendo essa bandeira para tudo quanto que é lugar. Não pode, porque não pode. Aí aonde entra o quê? O universalista. Nós, universalistas, o que nós fazemos? Vamos analisar de forma racional todas as coisas. Eu escrevi um negócio desse jeito, que tem que fazer coisa racional. Teve um cara que chegou no jornal pra mim, mas pegou e falou assim, ei, você acha que é racional? Não sei do que, com umas desculpas. Eu falei, cara, que isso? Sabe aquela pessoa que tá enrustida com uma religião, com uma crença única? Que ela não aceita opinião alheia, que não quer ouvir as outras pessoas? Gente, isso é horrível, isso é horrível. Isso é tenebroso. Não pode acontecer mais na sociedade, meu Deus do céu. Nós estamos escalando para um patamar onde nós temos que entender por que o outro defende aquilo. Meu caro, então vou lá, vamos entender o que você. Muito bem, o liberalismo é tão bom, né? Nossa, que lindo, né? Por que até hoje ninguém implantou? É porque o povo gosta de desviar daqui, que não sei do que. Aí inventa um monte de desculpa, né? Aí entra nas teorias de conspiração. Meu querido, ninguém é masoquista ao ponto de não executar uma coisa que seja boa. Se for bom para a sociedade, por que eles não vão fazer? Sendo que isso vai fomentar uma alegria muito grande para a sociedade. Não é assim que funciona. Nós sabemos o que acontece com coisas quando é privatizado ou não. Nós sabemos o que pode acontecer ou não. Nós temos coisas boas que aconteceram e coisas ruins que aconteceram. Um exemplo, a Vale do Rio Doce, quando ela foi privatizada, ela começou a produzir um monte, mas muito mais. Olha que benção, foi maravilhoso. Não foi? Que lindo, que maravilhoso. Quando privatizou rodovia, os preços explodiram o preço. Ai, que coisa horrorosa. Ai, mas os asfaltos agora estão bons. Então a desculpa é que o asfalto é bom. Mas não era obrigação do outro, e agora tem que pagar uma fortuna, sendo que... qual é? Com contratos de muitos e muitos tempo, e como é que faz isso daí? Não é assim que funciona, não. Tem sarna aí nessa coisa aí. Não é assim que funciona. Tudo tem que ser muito bem observado. Eu vou privatizar os Correios, tudo bem. Quem que vai ser o concorrente de quem privatizar? Ninguém. O governo vai arrancar dinheiro da onde disso daí? Vai receber dinheiro. Vai vender os Correios e vai receber um monte de dinheiro. Vai. Tudo bem. A empresa que comprou, para ela pagar a dívida da compra, ela vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. Não, ela tira na eficiência do próprio Correio. Que tá. Claro, vai. Muito bem. Só que se ela não tem concorrência, o que vai acontecer com os preços? Não tem concorrência. Porque meus preços estão regulados com a inflação em GPM. Vai ver GPM quanto é que tá. A inflação Selic tá lixo, mas a inflação em GPM, meu filho, tá lá milhão.
E eles colocam no IGPM, e aí? Quem que segura a onda? Não é bem assim que funciona, hein? Não é bem assim que funciona, hein? Coisa tá feia, hein? Vamos lá, dando sequência aqui nas partes financeira. Estadão. PIB da zona do euro sofre contração histórica de 12% no segundo trimestre. O resultado da queda da Bolsa de Valores internacionais. Se está caindo lá por causa disso, automaticamente afeta da brasileira, porque o governo brasileiro, o governo país, Brasil, ele vende bastante coisa para a zona do euro. Isso daqui não é uma boa notícia, não, mesmo porque eles saíram antes no crescimento, e isso daí pode ser algum reflexo, e está muito estranho aí, porque é grande, hein? Encolheu, presta atenção, 12% do PIB, do produção interna bruta, 12%. 12% não é pouco não, gente. 12%, sabe o crescimento nosso do Brasil, como é que estava? Já há muitos anos? 1%, meio por cento, 1% do PIB, meio por cento, caiu 12%. É a mesma coisa que andar, nosso PIB, no caso deles 12%, é como se eles tivessem andado para trás uns 7 anos. Uns 7 anos pelo menos. Andaram 7 anos para trás. E isso aqui influencia nós, porque isso daí representa que andaram para trás uns 10, 12 anos nosso. Se for contar governo Dilma, então, que foi negativo o PIB, não sei o que, então andou 15 anos para trás. Grave. Isso aqui é uma notícia gravíssima, gravíssima. Vocês vão ver o que vai acontecer nas bolsas de valores internacionais. É para dar uma desabada, mas desabada nervosa, hein? Nervosa. Vamos lá. Porque se estimular muito agora também o crescimento, vai estimular a inflação lá. E o euro está muito caro frente a todas as outras moedas. Como é que eles vão abaixar o euro? Aí eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que fabricar euro. Soca euro, um monte, mas fabrica euro até despencar, vai até começar a cair e fica mais ou menos igual ao dólar. Se eu fosse o presidente do euro, reunião euro da euro, eu fazia exatamente isso que eu tô falando. Começa a fabricar euro aí, faz baixar pelo menos para ficar mais ou menos igual, parecido com o dólar, o euro, porque senão. E aí, com esse dinheiro que sair tudo aí, você começa a fazer umas obras gigantescas, revitalização, sei lá, aí vai que... E em relação ao mesmo período do ano passado, o PIB do bloco registrou um tombo de 15% entre abril e junho, em relação ao ano passado. É bastante, hein, gente? E vamos que vamos lá. Mais uma notícia aqui, agora entrando para a área de política, braba. Esse daqui, Notícias ao minuto. Notícias ao minuto. Não conheci esse jornal. Parece que é do Estadão. Bolsonaro diz ter recebido convite de 3 partidos para filiação. O que está acontecendo? O partido, o presidente da República, ele vai acabar se filiando a algum partido. Eu acredito que ele vai para o PP. Acredito, pelo que eu estou percebendo. Eu acredito que ele vai para o PP, que é onde está, se eu não me engano, o Capitão Augusto. Eu acho que é o EPR. PR, eu não lembro. Mas é PP ou PR, é um partido grande aí. É um partido grande. Eu acredito que ele vai nesse um desses dois aí, por quê? Por causa de... Pode não sair o tal do Aliança. Então ele já precisa estar ali para já fazendo o plano B funcionando. E eu tinha feito um vídeo lá atrás, me xingaram tanto. Você não sabe o que você está falando. Nós já temos tudo coletado, as assinaturas. Nós já temos tudo. Eu falei, gente, eu estive à frente da criação de um Partido Militar Brasileiro. Quando eu falei em cima da minha experiência. E tanto é que acertei, tô acertando. Quem viu meu vídeo lá fala, verdade, falou mesmo, e tá acontecendo. E me xingaram. Vocês não têm noção como é que me xingaram. Porque não aceita. Esse que é o problema dos bolsonarianos.
Eles não aceitam que alguém pegue e aponte um defeito. Não, nós não temos defeito. Nossa, vocês são perfeitos, meu Deus do céu. Esse que é o erro seu, principal. É não querer ver os próprios defeitos. Isso é a evolução espiritual que nós pregamos na espiritualidade. Olhar os próprios defeitos. Então tem que pegar e observar. Falar, olha, isso aqui tem uma coisa errada, isso aqui tá certo, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui tá mais ou menos, isso aqui tá certo, isso aqui não sei o que. É assim que faz. Não posso pegar e falar assim, não, meu é tudo perfeito, o resto é tudo lixo. Não, meu é perfeito, eu sou perfeito, tudo lindo. Tudo tem bom, tudo tem ruim, tudo tem coisa que presta, tudo tem coisa que não presta, tudo tem coisa certa, tudo tem coisa errada. Ou vocês acham que o partido, depois de ser criado, não vai entrar nenhum gente ruim? Vai ser 100% só de santo, só gente que seguidor mesmo, seguidor. Ah, eu vi isso daí na eleição. O presidente ainda falou, olha, pode votar, viu? Pode votar, votei, não é nada do que eu achava que era. Não, pode votar, que esse aqui, votei, ó, todas as indicações que ele pediu para deputado, para as coisas, ó, meu pai, olha, eu tomei no nariz. Não devia ter votado. Não devia ter votado. Porque me indicou tudo, depois saiu tudo, mudou tudo, fez tudo, ficou pior do que eu queria. Se eu tivesse achado um aqui da minha região, eu tinha ficado mais feliz do que... Tem que tomar cuidado, gente. Tomar cuidado. E para encerrar aqui, Polícia Federal, isso aí saiu agora há pouco. Polícia Federal cumpre 36 mandatos de prisão em 8 estados e no Distrito Federal. Suspeito de integrar uma organização criminal que fraudava licitações de produtos e serviços de enfrentamento do Covid. E assim vamos continuando. Gente, vamos ficar esperto com esse negócio do PIB da Europa. Eu vou ficar de olho grandíssimo na Bolsa Europeia para ver como que vai se comportar, porque numa sexta-feira, se fechar com dor de barriga, ela fica refletindo sábado e domingo essa dor de barriga. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.